Olá, alunos do 7º ano, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Ciências, e estou aqui para mais uma aula. Bora ver qual é o assunto da nossa aula. A nossa aula de número 10 tem por objeto de conhecimento ecossistema e o detalhamento níveis tróficos, produtores, consumidores e decompositores, classificação dos seres vivos nos níveis tróficos. Então, vamos para a nossa aula. Iniciamos a nossa aula aqui, em um ambiente natural, cercado por árvores, cercado por animais que estão vivendo em conjunto, né? Estão aqui vivendo muito bem e a gente percebe que esse é um ecossistema que está equilibrado, que está em harmonia. Mas o que tem por trás disso, né? O que tem por trás dessa harmonia que a gente enxerga, visualizando esse cenário? O que a gente precisa saber é que para que eles estejam em harmonia, nós temos uma cadeia alimentar em harmonia. Nós temos níveis tróficos dessa cadeia em harmonia. O que são níveis tróficos? É cada etapa que forma uma cadeia alimentar e é o que a gente vai ver na nossa aula. Mas o que a gente precisa saber é que esses animais, eles se alimentam tanto de frutos, né? Alguns se alimentam de sementes, de frutos, até mesmo de plantas, mas nós temos os animais que se alimentam de outros animais, né? Ah, professora, mas mesmo assim, é possível ter uma harmonia? É possível ter uma harmonia. Na natureza existe um equilíbrio, e esse equilíbrio está aí acontecendo dentro de uma cadeia alimentar. Agora, quando a gente retira algum nível trófico, aí isso pode causar um desequilíbrio, pode causar um problema. Quando eu falo em harmonia, não é que todos que estão aqui, os animais, são amigos. Quando eu falo em harmonia, é que eles estão vivendo bem, que tem alimento para todo mundo, certo? É desse tipo de harmonia que eu estou falando. Aí, o que é importante a gente saber é que o último nível trófico da nossa cadeia alimentar, que a gente vai ver na nossa aula também, são muito importantes, né? São os decompositores, e é um nível que é muito importante porque esses animais que estão aqui, que estão bem, uma hora eles vão morrer. E aí, quando eles morrem, eles precisam ser decompostos. E quem faz isso são os decompositores, os fungos e as bactérias. E se não existissem esses decompositores, o nosso sistema aqui também não estaria em harmonia, porque a gente teria, o cenário seria muitos corpos acumulados, né? Seria uma matéria orgânica grande quantidade acumulada, porque não foi decomposta, e aí causaria um desequilíbrio no ambiente. Então, todos os níveis tróficos, desde as plantas, desde os produtores, até os decompositores, as bactérias e os fungos, eles são muito importantes e precisam ali estar em harmonia para que a gente consiga ter esse ambiente que vocês estão vendo aqui. Agora vamos falar mais um pouquinho sobre os nossos níveis tróficos. Então, a gente começa a nossa aula de níveis tróficos falando dos produtores, né? E nos produtores, a gente já começa com essa palavra aqui, autotróficos. Professora, eu não sei o que é autotróficos. Então, gente, a gente precisa lembrar que autotróficos são aqueles que são capazes de produzir o seu próprio alimento. Capazes de produzir o alimento, certo? Por isso que tem consegue, o ser vivo que consegue sozinho produzir o seu alimento, certo?
E aí nós temos a representação na nossa imagem das algas, né? As plantas em geral, as árvores, são autotróficos e produzem o seu próprio alimento. E essa produção do alimento é feita por meio de quem? Principalmente, gente, por meio da fotossíntese. Existe também a quimiossíntese, mas eu tenho certeza que vocês lembram já de ter estudado a fotossíntese. E para revisar aqui rapidinho para vocês, o que seria a fotossíntese? Então, eu tenho aqui o sol, certo? E aí, aqui eu tenho uma plantinha. Certo? E aí, o que é necessário para que a planta consiga produzir o seu próprio alimento? Então, por meio do gás carbônico que está disponível no ar, né, ou dióxido de carbono, por meio da energia recebida do sol, por meio da água que está aqui, ó, nas raízes, no solo, essa planta consegue produzir o seu alimento, que é a glicose, que a fórmula é C6H12O6. Opa, vamos aqui, O6, certo? E produz também gás oxigênio. Então, isso, basicamente, assim, resumidamente, é o que ocorre, é o processo da fotossíntese, onde os seres autotróficos, eles conseguem produzir o seu próprio alimento. Mas existe também a quimiossíntese, como eu falei para vocês. Então, todos os seres vivos que forem classificados como autotrófico, são aqueles que conseguem produzir o seu próprio alimento, certo? E eles vão sempre ocupar o primeiro nível trófico, o início da cadeia alimentar, certo? E é por isso também que eles são chamados de produtores, porque eles produzem o seu alimento. Depois dos produtores, nós temos os consumidores, né? Como a gente pode observar aí na nossa cartela. E aqui na nossa cartela a gente tem essa palavra, ó, heterotróficos, né? Se eles são heterotróficos, eles precisam comer para obter a energia necessária para suas atividades. Esses aqui, eles não possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento, né? Para obter a energia, ele precisa consumir outros organismos. E os consumidores, eles estão classificados em diferentes níveis tróficos com base na sua cadeia alimentar. Então, aqui nós temos a imagem da preguiça, nós temos a imagem da onça, do gavião real. O que é importante a gente comentar aqui? Nós temos predadores aqui, né? Nós temos consumidores que são topo de cadeia, né? Quando a gente diz isso, é porque eles consomem vários outros organismos. A onça, por exemplo, consome bastante a preguiça, gavião real consome cobra, e a cobra consome o sapo, e daí nós temos toda uma sequência dentro da nossa cadeia alimentar. Mas como eu falei para vocês, os consumidores, eles podem ser classificados em diferentes níveis com base na posição que ele tem, certo? Então, nós temos os consumidores primários, nós temos os consumidores secundários, nós temos os consumidores terciários e a gente pode ter quaternário e assim sucessivamente. O que eu quero dizer para vocês? Numa representação básica de uma cadeia alimentar, onde eu tenho uma plantinha, quem consome
essa planta, né, vai ser o consumidor primário. Quem consome o consumidor primário será o consumidor secundário. E quem consome o consumidor secundário será o consumidor terciário. Então, numa representação básica, é como se eu tivesse, lembrando que a plantinha aqui é o nosso produtor. Então, numa representação básica, eu tenho, vamos dizer, um gafanhoto que come a planta, é o consumidor primário. Eu tenho um sapo que come o gafanhoto, é o consumidor secundário. E eu tenho a cobra que come o sapo, é um consumidor terciário, certo? Então, aqui é um exemplo para vocês terem a noção de como é que funciona aí a nossa cadeia alimentar, certo? Então, esses animais, os consumidores, os heterotróficos, que precisam buscar a sua energia para suas atividades se alimentando de outros organismos. E eles precisam fazer isso porque eles não têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento, como os vegetais, por exemplo, têm, certo? Como os produtores têm. Então, os produtores, eles são seres autotróficos, são aqueles que são capazes de produzir o seu próprio alimento, enquanto que os consumidores, para eles terem a energia necessária para suas atividades, eles são heterotróficos. Então, para ter essa energia, eles precisam comer outros organismos. Nós somos consumidores, nós somos heterotróficos, certo? Além do produtor, do consumidor, nós temos também os decompositores, que é o que a gente observa aí na nossa imagem com esse fungo, né, muito conhecido, chamado de orelha de pau. Os decompositores, eles desempenham, gente, um papel muito importante na reciclagem de nutrientes. O que quer dizer reciclagem de nutrientes? Reciclagem de nutrientes é que vocês sabem que o nosso organismo, ele é formado por vários nutrientes. Nós temos nutrientes minerais, nós temos carbono, nós temos nitrogênio, certo? E esses nutrientes, eles voltam para o ambiente por meio dos decompositores. Quando o organismo é decomposto, esses nutrientes eles vão retornar para o ambiente e esses nutrientes vão ficar à disposição dos produtores que podem precisar desses nutrientes para dar início à cadeia alimentar mais uma vez, certo? É por isso também, gente, que nos cemitérios nós temos aquelas árvores bem exuberantes. Vocês já prestaram atenção nisso? Que a gente tem uns frutos muito grandes no cemitério. Por que isso ocorre lá? Porque, gente, os corpos que estão ali, eles são decompostos por fungos e bactérias. E esses fungos e essas bactérias devolvem para o ambiente os nutrientes. Então, aquelas árvores que estão ali próximo são árvores que estão cheias de nutrientes, porque esses nutrientes eles estão retornando para o ambiente. E é por isso que os fungos e as bactérias são muito importantes por ter essa função. E aqui na nossa imagem, a gente consegue observar o exemplo de um fungo, né? Que o cogumelo é um fungo. Então, esse orelha de pau, que a gente consegue observar bastante, até mesmo andando na floresta, é um exemplo de fungo. E aí ele está representando a função aqui dos decompositores. E como eu falei no início da aula, se não existissem os decompositores, tudo seria um acúmulo de matéria orgânica, né? Ia ser um acúmulo de lixo orgânico, vamos dizer assim, corpos sobre corpos, né? Organismos sobre organismos, e aí não teria condições nenhuma de ter um ambiente natural em equilíbrio, certo? Então, nós vimos aí os decompositores, vamos para a sua importância. Então, a interação entre esses níveis tróficos é essencial para a estabilidade e a sustentabilidade dos ecossistemas, né?
E é isso que eu estou falando desde o início da aula para vocês. Para que a gente tenha aquele ambiente natural equilibrado, a gente precisa que esses níveis tróficos, cada um desses que eu falei para vocês, dos produtores, dos consumidores e dos decompositores, estejam em harmonia, para que a gente tenha uma estabilidade e uma sustentabilidade dentro do ecossistema. E quais são os fatores que podem atrapalhar esse equilíbrio que a gente está falando aqui desde o início da nossa aula? Então, as mudanças climáticas podem influenciar na distribuição de espécies e afetar a disponibilidade de recursos alimentares. Então, se faltar recurso alimentar para qualquer um desses níveis, o próximo nível pode sentir, né? E aí, se eu tenho a falta, vou dar um exemplo, se eu tenho a falta de recurso para um consumidor que é secundário, né? Vamos dizer assim, e por conta dessa falta de recurso alimentar, eles começam a desequilibrar, começa a ter um desequilíbrio na cadeia, né? Porque onde falta em algum lugar, vai ter a necessidade de ser reposto, né? Então, nós temos aí esse desequilíbrio. Continuando falando aqui das mudanças climáticas, a gente pode observar aqui na nosso próximo momento, que variações nas temperaturas, padrões de chuvas e eventos climáticos extremos podem impactar diretamente os produtores e, consequentemente, afetar os consumidores que dependem deles. Então, imagina, se tiver um grande evento de chuva, por exemplo, a gente pode ter aí um grande impacto, né? E isso foi bem visualizado na seca que ocorreu em 2023, quando a gente observou os rios secando, literalmente bancos de areia que apareceram. Então, muitos peixes morreram, e muitos desses peixes que morreram, com certeza, ocupavam algum dos níveis tróficos da cadeia alimentar, e com certeza muitos aí foram afetados, né? E aí nós temos um desequilíbrio que não é fácil e nem tão rápido para voltar à normalidade, para voltar ao equilíbrio que existia anteriormente, né? Então, variações de temperatura e situações extremas, como uma chuva, uma tempestade muito grande e seca, como foi vista em 2023, é um exemplo desses fatores que podem afetar aí toda uma cadeia e causar um desequilíbrio no ambiente, certo? Outro fator importante, gente, é a introdução ou a extinção de espécies. Então, a introdução de novas espécies ou a extinção de espécies já existentes podem causar desequilíbrio na cadeia alimentar. E aqui é importante a gente falar o seguinte: existem os animais que são daquela região, né? São animais daquele bioma, né? Mas existem os animais que foram introduzidos, né? Então, nós temos aí esse termo que a gente, dentro das ciências, a gente chama de invasor ou animal exótico. É aquele que foi introduzido numa região que não é a sua. E lembrando que esse termo do exótico, ele não é utilizado apenas para animal, mas também para vegetal. Então, nós temos, por exemplo, muitas plantas que foram introduzidas na nossa região e que aqui se deram muito bem, né? Como é o caso da mangueira. A mangueira não é daqui, gente. A mangueira é da Índia. A acerola também não é daqui, mas se deu muito bem e está aqui há muitos e muitos anos, certo? Mas nos animais, quando ocorre essa introdução de outras espécies, pode acarretar problemas dentro da cadeia alimentar. E aí nós temos, não só na cadeia alimentar, como no desequilíbrio do ambiente todo, né? Eu trouxe aqui para vocês 2 importantes exemplos de animais que foram introduzidos.
Então, a gente tem aqui o caramujo africano, né, que como o próprio nome já disse, é um molusco que veio da África. E ele foi introduzido no sul do nosso país para ser utilizado como escargot. Escargot é um molusco que utiliza-se na alimentação, as pessoas comem. E aí eles tiveram essa ideia de trazer esse molusco africano para tentar substituir o escargot e ficar algo mais barato. Mas aí o que aconteceu? Não deu certo, o gosto não era o mesmo, as pessoas não gostaram, e aí os produtores, quem estava com esses moluscos, com esse caramujo africano, o que eles fizeram? Eles descartaram na natureza. E esse caramujo africano, ele se reproduz muito rápido. E aí acabou que ele se reproduziu muito rápido, ele não tem um predador específico para ele, e então essa reprodução foi de muito sucesso e acabou invadindo o Brasil todo. O caramujo africano a gente consegue observar esse caramujo desde o sul, onde ele foi introduzido, até o norte. Até aqui na nossa região a gente vê o caramujo africano. E ele é perigoso porque ele pode ser transmissor de doenças, né? Então é preciso ter cuidado, e é na época de chuva, de bastante chuva, que é comum que esses caramujos apareçam. Então, se por acaso se você vir um caramujo desse, você precisa coletar manualmente, mas com a mão protegida, ou com luva, ou com saco plástico, para destruir esse molusco, porque ele pode ser transmissor de doença como meningite. E também pode causar problemas para os animais domésticos. Então, eles precisam ser retirados. E não adianta colocar veneno, porque o veneno só vai prejudicar o ambiente e ele não morre com esse tipo de veneno, certo? E aqui nós temos o tucunaré. Professor, o que o tucunaré está fazendo aí? Gente, o tucunaré é um peixe da nossa região. Ele é um peixe da região amazônica e ele é um peixe carnívoro. E a gente sabe que o tucunaré ele é muito apreciado na pesca esportiva, né? Então, muitas pessoas vêm de vários lugares do Brasil e até de lugares do mundo para a nossa região para pescar o tucunaré, porque é muito legal pescar, que ele luta, enfim. Ele é um peixe que é muito apreciado não só como alimento, mas também na pesca esportiva. E pensando nisso, as pessoas do Pantanal, que é outro bioma do nosso país, eles pensaram, se o tucunaré faz tanto sucesso lá na Amazônia, vamos trazer o tucunaré para cá. Levaram o tucunaré para o Pantanal. Esses criadores, né, de peixe levaram o tucunaré. E aí, por rompimento de barreira, o tucunaré não ficou só nos criadores e acabou alcançando os rios. E causou grande problema, tem causado grande problema lá no Pantanal ainda, porque é um peixe carnívoro, então ele se alimenta de outros peixes. Lá no Pantanal ele não tem predadores como ele tem aqui na nossa região, onde ele é endêmico. Endêmico é quando o animal é da região. Então aqui existem os predadores de tucunaré, lá no Pantanal não tem. Então eles conseguiam se reproduzir muito rápido. E além disso, eles são muito territorialistas, eles protegem muitos filhotes dele, matando outros peixes, não porque ele quer comer, mas sim porque ele quer proteger. Então, o tucunaré causou aí um desequilíbrio dentro do bioma do Pantanal e ele foi introduzido por uma boa intenção, assim como o caramujo africano, mas a gente já percebe que essa introdução, antes dela ser feita, ela precisa ser muito bem estudada para saber se não vai afetar o ambiente, se não vai alterar os níveis tróficos dentro de uma cadeia alimentar, certo? Outro fator, gente, que nós temos aí é a poluição ambiental. Então, nós temos a poluição do ar, da água, do solo, que podem, afetar diretamente os produtores e os consumidores. Então, se eu tenho um solo contaminado, com certeza os produtores, aqueles seres autotróficos que vão produzir o seu próprio alimento, que precisam do solo para a água, para os minerais, eles vão ter essa produção afetada, certo? E a poluição do ar também, né? Então, nós temos aí mais uma vez
A da água vai afetar diretamente os animais aquáticos e nós temos, mais uma vez, a poluição como um fator importante que pode, sim, alterar todo um ecossistema, certo? Temos ainda, aí a gente pode observar a exploração pesqueira e caças descontroladas, né? Podem levar à diminuição de populações de consumidores, desequilibrando as relações na cadeia alimentar. Hoje já existe um monitoramento maior quanto à caça e à exploração dos animais, né? Hoje a gente tem vários setores de fiscalização e além disso, uma sensibilização da população mesmo, sabendo qual é o tempo correto para pescar, né? E que animais silvestres não podem ser caçados, porque tudo isso pode afetar o equilíbrio do ambiente. Hoje a gente tem isso mais controlado e algo que é muito mais divulgado, né? Diferente no passado. A gente sabe que no passado não existia esse monitoramento da caça, né? Da exploração da pesca, mas hoje a gente tem toda uma diminuição de recursos que, se não houver esse monitoramento, a gente já consegue sentir bastante a consequência, certo? Então, quando se explora demais, caça principalmente, né? Pesca em momentos inadequados, a gente tem um desequilíbrio também aí no ambiente. Outro ponto também é o desmatamento e a perda de habitat, né? Então, o desmatamento, a destruição de habitats naturais, como o desmatamento, pode remover os locais de produção e alimentação para muitas espécies. Isso é muito comum, né? Quando a gente quando a gente tem uma área que foi aberta, por exemplo, para se construir uma cidade, mas que ainda continua muito próximo a uma mata, a uma floresta, a gente percebe que na casa começam a chegar aqueles animais diferentes, né? Uma cobra. Ah, mas a cobra invadiu a minha casa. Não foi a cobra que invadiu a sua casa. Foi você que invadiu o ambiente da cobra e ela ficou sem ambiente e ela chegou ali até a casa, né? A gente precisa ser sensível o suficiente para entender, para ter essa visão, né? Como cientistas, né? Como pesquisadores, porque a gente chegou e destruiu o ambiente. Então, ela estava acostumada com aquele ambiente, sendo que não é mais como era antes. E aí acaba tendo esses tipos, né, de invasões, né? Então, o desmatamento, as queimadas também provocam esse deslocamento dos animais que vão procurar outros lugares para morar, já que os dele, né, não existem mais, né? Então, eles vão à procura de outros locais e acabam aí invadindo casas e tudo mais, certo? E isso também é muito importante que seja controlado para que a gente não tenha esse desequilíbrio no ambiente. Mas e aí vocês viram que quando a gente tem todos esses pontos bem, a gente consegue ter de novo um ambiente normal, né? Que é o ambiente que nós iniciamos a nossa aula. Então, para que a gente continue com esse ambiente normal, com esse ambiente em harmonia, a gente precisa sempre estar ali monitorando, fiscalizando e com conhecimento a gente consegue ter um ambiente assim bem equilibrado, certo? Essa foi a nossa aula.